Boa tarde. Bom, bem-vindos. Sou Mário Salerno, coordenador do Observatório. A equipe do Observatório está aqui e tem algumas pessoas, digamos assim, da equipe ampliada desse projeto específico, como a Luciana. E a ideia aqui hoje é muito simples. Vou apresentar um pouco o que é o Observatório, o que é o Programa de Núcleos de Apoio à Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa, e aí eu entro no projeto propriamente dito do Observatório, no NAP, né, Núcleo de Apoio à Pesquisa, que é, nessa primeira fase, fazer a construção de um indicador, ou de indicadores de engenharia no Brasil, que possibilite comparações regionais, setoriais, internacionais, intercapitais, interestaduais, etc., etc. Tá? É um projeto muito simples muito simples de enunciar. Eu estava procurando o verbo, certo? Eu ia falar formular, mas não, formular não é... é um indicador, tudo bem, mas é meio complicado, para não dizer 2/3 ou 3/4, ou inteiramente complicado de ser realizado. Tá? Esse é o problema. E por isso a ideia de fazer esse lançamento, no qual a gente pode começar a discutir um pouco, né? E depois também discutir como um conjunto de entidades que têm trabalhos ou interesses na área de engenharia ou do desenvolvimento da engenharia, para que a gente consiga fazer um trabalho que seja útil. Tá? Bom, eu acho que é melhor eu dar uma apagadinha aqui. Eu vou errar. Não, acertei. Está mais legível, né? Bom, o Observatório tem uma história muito simples. Ele foi fundado, por assim dizer, em 2007, a partir de uma proposta que foi feita para o Conselho do Instituto de Estudos Avançados. O Instituto de Estudos Avançados é uma unidade particular aqui da USP, peculiar, porque ela não é uma unidade de pesquisa, ela não é uma unidade de ensino, tá? Não tem um curso avançado, certo? Não tem graduação, mas ela é uma unidade que foi pensada, desenhada para congregar pesquisadores da USP e de fora da USP em cima de temas específicos, eventualmente projetos específicos, e daí a ideia do Observatório está ancorado lá. O Conselho do IEA aprovou a ideia, né? E o Observatório começou a funcionar em 2007, coordenado pelo Glauco Arbix, né? E eu como uma espécie de vice-coordenador, digamos assim. O Glauco está afastado no momento, ele foi convidado e assumiu a presidência da FINEP, né? Então eu estou aqui coordenando nesse momento, por isso que estou aqui falando com vocês, né? O foco do Observatório é promover estudos, debates, discussões, projetos, pesquisas, etc., relacionados à inovação, mas não é inovação o produto, é inovação enquanto uma estratégia de desenvolvimento, competitividade, assim por diante. Tá? Então, tem como objetivo gerar conhecimento e auxiliar a discussão de políticas públicas rumo à inovação, à ciência e tecnologia, à sociedade do conhecimento e também de políticas empresariais pró-inovação. Esse é um ramo, digamos assim, que, grosso modo, em princípio, é assumido mais pelo pessoal da Poli que participa do Observatório, mas está aberto, né? Só para um histórico, entre algumas das atividades de maior fôlego que o Observatório já realizou, tem o projeto Mobit, que deu esse livro aqui. Quem está aqui no auditório depois pode levar o livro, não, ele é de grátis, tá? A gente distribui gratuitamente, mas ele está na internet. Tá? Que foi um estudo comparando estratégias de inovação em 7 países, mais o Brasil. Os países são esses que vocês estão vendo. Tá? E que serviu, a partir desse trabalho, nós fizemos um conjunto de seminários discutindo país a país, depois discutindo agregado, comparando com o Brasil, e ajudou a alavancar as discussões sobre políticas de inovação no Brasil.
Um outro trabalho que já terminou foi um edital que nós fizemos através de uma associação com o IPEA e recursos da FINEP para financiar trabalhos de jovens pesquisadores, mestrandos e doutorandos que rodaram bases de dados no IBGE, a Pintec, a PIA, etc., organizadas pelo IPEA, as bases são do IBGE. O IPEA carregou algumas outras bases não do IBGE na sala pública do IBGE, e nós financiamos a ida dos pesquisadores até lá. É um apoio com estatísticos, que é um apoio bem especializado, né, e deu esse livro. E também a gente participa, orienta, digamos assim, uma coleção de uma editora de livros sobre inovação, e tem os seminários semanais, que a gente está realizando nesse semestre, todas as segundas-feiras, aqui nesse mesmo auditório, porque o auditório do IEA está em reforma, o IEA mudou de lugar, e hoje nós tivemos, por exemplo, uma discussão sobre o Centro de Inovação Brasil-Suécia com a Luciana Pereira da Universidade Federal do ABC. Né? Esses são os textos, tá, que eu mencionei. Né? Eles estão disponíveis para captura aí no site do Observatório, vocês podem entrar e baixar, sem problema nenhum. Quem quiser fisicamente, nos avisa que a gente envia. Né? Vamos lá. E essa é a equipe do Observatório. Né? A Laura está aqui na frente, né? O Demétrio está ali atrás, São Paulino. Quem mais nós temos? A Zil está aqui. O Leonardo está aqui do lado do Demétrio. A Simone está aqui atrás de Rosa. Cadê o Diego? Que está ao lado do Diego. E do Flávio. Cadê o Flávio? Não está. O Flávio tem aula. Alguém precisa estudar, né? A Débora também tem aula. A Débora está fazendo doutorado. O Rafael está ali atrás. E o Luiz está aqui. Em princípio, essa é a equipe base do observatório e tem um conjunto de pessoas mais flutuantes, conforme o projeto se engaja ou não, etc. Né? Bom, da nossa conversa aqui, em princípio, a gente estava pensando essa agenda, né, os objetivos e as características do Núcleo de Apoio à Pesquisa, que saiu desse edital aqui, da Pró-Reitoria de Pesquisa. Né? Nós fizemos um projeto e fomos contemplados. Né? A Pró-Reitoria aloca alguns recursos para que o núcleo se organize. Né? Depois vamos comentar um pouco sobre o projeto, sobre a equipe relativa a esse projeto, tá? Quais são os projetos âncoras iniciais aí do NAP e o que a gente espera alcançar com tudo isso. Bom, tirando do edital e das intenções da Pró-Reitoria ao estabelecer esse programa, digamos assim, tá? A ideia de um núcleo seria de promover a interação entre áreas do conhecimento, permitir a reorganização da produção de modo a aumentar seu impacto, fortalecer a relação com a sociedade e associar pesquisadores com competências complementares. Né? Enfim, essa é uma ideia ambiciosa, né? Mas é a que está atrás do projeto da USP, digamos assim. Né? O nosso projeto específico relacionado, que foi submetido à Pró-Reitoria, que foi contemplado, né? Ele tem basicamente dois ramos, tá, que se desdobram aqui nessas três atividades. Tá? Primeiro, ser um polo aglutinador de competências, tá, e promover a análise de políticas públicas e processos de inovação. Tá? Isso se desdobraria pelo apoio à elaboração, acompanhamento e avaliação de políticas de inovação, por exemplo, como foi feito no projeto MOBIT, aquele sobre análise de políticas de inovação em 7 países. Né? E também de métricas de engenharia de inovação, que a gente pretende desenvolver, que é o projeto, digamos, de lançamento do NAP, que logo mais a gente discute com um pouquinho mais de detalhes. Bom, disseminar informações, né, com a continuação desses seminários semanais. Esses seminários, eles no site do Observatório, vocês
podem ter acesso a todos os que já foram realizados através do... Vocês assistem de novo com o vídeo, pode baixar o vídeo e assim por diante. Tá? Nós estamos melhorando o nosso portal pouco a pouco, editando os livros, etc. E, obviamente, fazer intercâmbio com outras entidades, pesquisadores do Brasil e de outros países. Para desenvolver conceitos, métodos, metodologias, formas de avaliação de políticas públicas e privadas de inovação e modelos de gestão da inovação da empresa, numa articulação aqui com o Laboratório de Gestão da Inovação da Poli. O projeto, agora eu vou falar especificamente do projeto NAP, ele envolveu 5 diferentes departamentos da USP, a engenharia de produção, especificamente eu, e o Davi Nakano. O Davi Nakano é um professor pesquisador do departamento que trata com o que hoje se chama de economia criativa, mas ele tem uma atuação assim sobre mercado e organização de música, MP3, etc., etc., né, que é uma atividade que tem extrema relevância e é pouquíssimo indicada, se trabalha pouco com ela, se sabe pouco o que acontece, e nisso a gente está começando uma espécie de parceria com o Centro de Tecnologia Social da FGV do Rio, né, através de uma rede de ex-observantes, né, de pessoal que já esteve no observatório, que agora está lá na GV, no caso a Joana Varron, com o qual nós estamos fazendo a ponte. Na sociologia, o Glauco Arbix, né, na economia de Ribeirão Preto, o Sérgio Canebley, que é um dos bons econometristas da USP, digamos assim. Na medicina social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, José Cavalheiro. No direito, na economia financeira da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, Diogo Coutinho. Essa é a equipe inicial, digamos assim, que deu origem ao projeto. E tem algumas colaborações externas que fizeram parte do projeto também, que são, digamos, mais ou menos formais, na Universidade Federal de Minas Gerais, especificamente no Departamento de Engenharia de Produção, com a Ana Valéria Carneiro Dias, e no CDPLAR, com Mauro Borges, mas Mauro Borges agora é presidente da BDI, mas tem a equipe dele toda que está lá. Né? Na Escola de Engenharia, na Escola Politécnica, mudou o nome, e na COP, que é de pós-graduação da Federal do Rio de Janeiro, é simbolizado na pessoa do Adriano Proença, na Faculdade de Engenharia Industrial, que também se chama, no Unifei da Flávia Consone, é que tem a Faculdade de Engenharia de Itajubá tem uma sigla que se confunde com a FEI, então é uma confusão. Eu resolvi só colocar a FEI aqui, tá? Mas a FEI é mais do que uma faculdade de engenharia, é um grupo, tem administração, tem outras atividades. A Universidade Federal do ABC, cuja cabeça de ponte, digamos assim, é a Luciana Pereira, o IPEA, através do João Denegre, e a BDI, com o Roberto Alvarez, que está sentado aqui com a gente. Né? E tem um conjunto de universidades no exterior, articuladas em redes mais ou menos pessoais, né? E entidades diversas em articulação, como é o caso da Fiesp, da CNI, do IPT e de outras que daqui a pouco, se for o caso, a gente pode comentar um pouco melhor. Né? Bom, obviamente, todo mundo que quiser trabalhar, participar, dar sugestões, etc., todos são bem-vindos. Né? Esse projeto é um projeto inicial, espera-se que ele cresça, inclusive, com pessoas que se interessam, entidades que se interessam pelo tema e queiram ajudar. Tá? A ideia inicial é dupla. Tá? Primeiro, construir um sistema de indicadores de engenharia, tá? Mais ou menos formalizados para ter uma imagem. Vamos imaginar o índice de custo de vida. O índice de custo de vida tem uma metodologia, ele é levantado e aí periodicamente rodado o índice, se fazem as coletas de preços, os preços são ponderados segundo uma cesta de consumo, né? E aí se chega no índice de custo de vida. É meio, é 2, é 0,47, etc. Fazendo uma imagem, a pretensão seria construir um indicador mais ou menos semelhante. Em outros países existem alguns indicadores, mas não existe uma fórmula que chegue num indicador único sintético. Tá? Não sei se nós vamos
nos propor a ter um único sintético, isso é uma discussão do decorrer do projeto, mas a ideia é construir um conjunto, um sistema de indicadores, tá, que possibilite avaliar o escopo, a qualidade e amplitude da engenharia no Brasil, de uma forma que possibilite discussões setoriais, discussões regionais e algum tipo de comparação internacional. Né? A engenharia no Brasil é importante, mas ela, comparada com o resto do mundo, também é importante. Não adianta a gente achar que é ótimo, né? Mas talvez não seja, né? Por exemplo. Essa um pouco é a ideia original, inicial. E depois, esse sistema seria um componente de um indicador de inovação. O Brasil tem alguns, tem o mais óbvio de todos, que é a Pintec, óbvio no bom sentido, né? Todo mundo conhece, que é um indicador muito bem feito, entre os indicadores semelhantes no mundo, dos que eu conheci, a Pintec de longe é que tem a melhor metodologia de coleta, assim, é disparado, né? Se for comparar com o survey da Comunidade Europeia, o IBGE assim, é muito mais rigoroso, positivamente. É um indicador que as pessoas que mexem na área usam, mas ele tem uma limitação intrínseca do que ele levanta, do que ele se propõe a levantar e do que a abrangência que ele precisa ter coloca. Tá? Então a ideia não é fazer uma nova Pintec, mas é se associar à Pintec e fazer alguma ampliação, tá, analítica a partir de um conjunto de outros indicadores que envolvam questões como inovação nanotecnológica, educação e assim por diante. Tá? Bom, isso tudo para quê? Para dar suporte a marcos regulatórios, ambientes mais adequados à inovação, né? Para um acúmulo metodológico e conceitual que possibilite análises setoriais e regionais específicas, tendo alguns indicadores, esses indicadores são públicos. Certo? É óbvio que a equipe do observatório, a equipe que se reúna ao redor do observatório, com maior ou menor colaboração, presencial ou virtual, vai desenvolver algumas análises, mas os indicadores sendo públicos, o público pode desenvolver as análises que quiser, óbvio. Certo? Como a gente pega um índice de custo de vida ou a Pintec e desenvolve análises independentemente do IBGE, ou da FIP, ou do DIESE, ou de quem calcule algum índice de custo de vida. Certo? A ideia é mais ou menos semelhante. Tá? E gerar conhecimento sobre gestão de inovação para aperfeiçoar os processos empresariais, institucionais e para a formação de empreendedores e gestores ligados ao processo de inovação. Então essas seriam as contribuições esperadas, por assim dizer. Tá? Tudo bem, gente? Ok? Então agora eu queria entrar um pouquinho mais sobre a ideia e os conceitos iniciais do projeto de indicadores de engenharia. Pessoal da equipe, tudo bem? Vamos para frente? Bom, isso supostamente é uma atividade de engenharia. Tá? Depois vocês digam o que está desenhado lá. Bom, vamos fazer essa agenda aqui, tá? Vou apresentar o projeto, os seus objetivos, os produtos esperados, a metodologia. Vamos ver alguns projetos similares que existem basicamente nos Estados Unidos e na Alemanha, sendo que o americano é muito mais abrangente do que o alemão, né? Um pouco da metodologia, né? E aí próximos passos o que a gente se propõe a fazer. Né? Bom, objetivo básico do projeto, construção do sistema de indicadores para a engenharia no Brasil, que seja amplo, consistente, seja um instrumento de diagnóstico, de inteligência e de prospecção, que ajude a olhar um pouco para frente, né? Ainda que os indicadores sejam indicadores do que já passou, né? Mas que ajude a olhar um pouco para frente, ou perceber tendências, independente de qual é a tendência em si. Né? E basicamente o indicador permite alguma análise mais firme sobre onde está, como se encontra, no caso, a engenharia do Brasil. Né? E o objetivo 2 é, a partir desse conjunto de indicadores, e obviamente, quanto mais ampla for a série, se consegue uma série temporal, melhor. Né?
para produzir relatórios, análises, etc., a partir desses indicadores, né, sobre a atividade de engenharia no Brasil. Né. Isso significa que, em princípio, a gente produziria um relatório anual, e é óbvio que bianualmente o relatório tem uma qualidade diferente, porque pode se associar com os dados da Pintec, né, que são extremamente relevantes, mas dá para pensar um relatório bianual intermeado por um anual que seja um pouco mais restrito, mas que a gente mantenha uma série anual. Né? E realizar estudos de prospecção e inteligência para analisar a vitalidade, qualidade e escopo da engenharia no Brasil. Né? Bom, esse daqui é o mapa. Espero que vocês consigam ver o sistema de indicadores. Tá? Cada indicador vai sintetizar um quantitativo ou um qualitativo de um determinado fenômeno. Tá? Em princípio, nós pegamos, por exemplo, algumas macroáreas, se eu posso dizer assim, que poderiam estar indicadas. Tá? Que são educação. Isso aqui é baseado um pouco em indicadores que tem nos Estados Unidos. Tá? Educação básica, educação secundária, educação superior, né? As ciências da engenharia, P&D, pesquisa e desenvolvimento nas universidades, pesquisa e desenvolvimento nas empresas, não precisam ser apenas indústrias, mas em princípio o setor de serviços está aí dentro também, mas né? Há uma indicação de indústria, tecnologia e mercado de trabalho também. No Brasil hoje tem uma discussão que é relevante sobre se há escassez de engenheiros ou não, se os engenheiros são bem formados, tem a ver com ensino, mas há uma discussão sobre a quantidade dos engenheiros. Então, o mercado de trabalho, como os engenheiros se inserem no mercado de trabalho, isso é possível fazer, ter algumas indicações, cruzando algumas bases de dados. Então, esse seria um bloco aí do sistema de indicadores. Ok? E aqui, óbvio, que a gente pode pegar uma série de coisas, desde publicação até patentes, enfim, tem um conjunto de indicadores que dá para usar, por exemplo, de educação básica, os indicadores do próprio INEP, e assim vai. Tá? De educação em geral, né? Não só básica. Né? Bom, a ideia de ter uma periodicidade anual que permita alguma comparação internacional, isso é uma meta. A comparação internacional não depende apenas de quem quer ser comparado, depende dos outros também, certo? Mas é uma meta, ou seja, desde o início a gente vai tentar fazer com que o indicador ou o conjunto de indicadores consiga ter alguma análise com padrões internacionais. A Pintec tem, porque a Pintec segue um padrão de contas nacionais que é definido e regulado internacionalmente pelo FMI, etc, etc, etc. Mas com um indicador desses não dá para contar com um sistema amarrado dessa forma. Tá? Por isso a gente vai olhar para outros indicadores e tentar fazer algo parecido. Isso parece que metodologicamente seja simples, mas é extremamente complicado. Né? Começa pelo que, por exemplo, um outro país define como educação básica. Né? Engenharia em alguns países tem 4 anos e não 5. Né? O que é um mestre na Europa é diferente do que é um mestre no Brasil e assim vai. Né? Só para pegar as coisas mais óbvias. Né? Então, as comparações internacionais elas são extremamente delicadas, mas se a gente não parte do início com essa vontade, né, estando um pouco atento para isso, a chance de perceber uma oportunidade é grande. Né? Bom, o sistema então vai pegar as discussões de inovação e papel da engenharia. Existem algumas experiências, digamos, alguns documentos que foram feitos no Brasil, que alguns mais explicitamente, outros menos explicitamente, alguns mais no centro do documento, outros mais como, digamos, partes menores do documento, discutem a engenharia no Brasil, mas sem elaborar indicadores, mas são documentos a partir dos quais a gente precisa se apoiar. Né? Um documento da CNI, um documento do IPEA, um do CONFIA,
que é a Confederação de Engenharia e Arquitetura no Brasil, do sistema dos CREAs, o CONF é a Confederação dos CREAs, né? Ainda, nós temos uma competição global por atração e retenção de mão de obra. Para dar um caso mais simples, a Embraer, uma crise que ela teve, ela demitiu alguns engenheiros. A Bombardier estava na porta para contratá-los. Simples. Aliás, eu conheço vários que foram trabalhar na Bombardier. Tá? Não só a Bombardier, a Gulfstream e outras de engenharia de aviação. Né? Então, existe uma disputa forte por mão de obra bem qualificada, etc. Não é só o Brasil que está com escassez de engenheiros, os Estados Unidos também. Né? Nos Estados Unidos, a Universidade da Carolina, agora não lembro qual das Carolinas, acho que Carolina do Norte, mas eu posso estar me enganando, desculpe os carolíngios, mas ela recebeu uma espécie de comissão, né, para elaborar um plano para aumentar a atratividade da engenharia para os estudantes. Né? Esse é um plano federal. Eles estão elaborando isso para correr escolas, etc., etc., para aumentar a atratividade da engenharia para os estudantes, porque há pouca demanda para os cursos de engenharia nos Estados Unidos, então o problema não é só brasileiro. Né? E também o Brasil está retomando o crescimento, etc., etc., e a discussão da escassez de engenharia, da engenharia para inovação, etc., é relevante. Né? Bom, aqui alguns dados. Né? Aqui a gente tem o total de egressos no ensino superior por área no Brasil. A engenharia tem 5%. Está aqui. Tá? E de 2000 para 2008, a diferença foi ao contrário. Ou seja, a participação dos egressos no total dos formados caiu. Né? E aqui a gente tem de outras áreas. Né? 15% dos ingressantes concluem um curso de engenharia dentro do prazo regular. Tem um conjunto de dados que nós pegamos do censo escolar do INEP. Tá? Se vocês quiserem, tem uma outra apresentação, que tem um monte de dados, mas eu não vou ficar muito tempo com isso. Que dá um indicador, é um dos indicadores que tem sobre a formação da engenharia no Brasil. Né? Esse aqui é o gráfico que mostra uma comparação internacional. Essas comparações sempre são complicadas, né? Mas enfim, de egressos em engenharia sobre o total em 2007, o Brasil teve 5%, para não ficar com a China, mas a Coreia teve 25%. Vamos pegar outros países. A Espanha teve 14,5%, Turquia teve 9%, Estados Unidos teve 6%. Tá? Eu escolhi esses daí, né? A Espanha é mais ou menos parecido com o Brasil, a Turquia é mais ou menos parecido com o Brasil. Tá? Enfim, para a gente não ficar falando, a China tem um monte, a Coreia tem um monte. Mas não é só a China e a Coreia que estão aqui. Tá? Por exemplo, Portugal está aqui no meio, olha Portugal aqui. Mas Portugal é um país que é do tamanho de Pinheiros. É verdade, mas enfim. Tá? Relativamente à formação é um pouquinho maior que Pinheiros, né? Pelo menos da cidade de São Paulo. Pelo menos o queijo português da Serra da Estrela é melhor do que o queijo de Pinheiros. Né? Enfim, mas dá para ter uma ideia. Esses indicadores, eles isoladamente, eles podem dizer pouca coisa, mas num conjunto analítico, eles ajudam a formar um quadro. Tá? A questão é que um conjunto de indicadores de engenharia ele vai além do aspecto quantitativo de vagas. Né? Ele tem a ver com o sistema de educação pré-universitário, que vai definir de uma certa forma a qualidade dos engenheiros formados. Então, um projeto que a gente fez aqui na Poli, em 2007, se não me engano, para o governo do estado de São Paulo, que analisou, no caso desse específico, a indústria de autopeças, que a ZIL trabalhou nesse projeto. Né? É um conjunto de gestores de centros de P&D de autopeças aqui no Brasil, sejam multinacionais ou nacionais, eles levantavam uma coisa interessante. Olha, não é que falta engenheiro, falta bom engenheiro. Né?
E aí a gente pode interpretar o que eles chamam de bom engenheiro. Às vezes o bom engenheiro é um que trabalha por R$1.000. Tirando esse lado, tá, de quanto custaria um bom engenheiro, tá, alguns entrevistados colocaram o problema na formação. Ou seja, engenheiros que não sabem fazer dimensionamento, etc, etc, etc. Então tem outras questões além do simples quantitativo. Tem a mobilidade, a remuneração, o que os engenheiros fazem no mercado de trabalho, alguma demanda que é cíclica de alguns tipos de engenharia, naval talvez seja típica. Tá? Se tem encomendas da Petrobras é uma coisa, se não tem é outra. Tá? Enfim, e tem diferenças regionais e assim vai. Tá? As comparações internacionais é porque nós estamos no mundo, né? Então seria bom a gente tentar fazer alguma coisa que nos posicione. Né? Bom, vamos ver então alguns outros projetos, né, de alguns países. Basicamente, vamos pegar Estados Unidos e Alemanha, tá? Depois comentar muito rapidamente sobre o que a gente conseguiu levantar muito brevemente que foi feito aqui no Brasil. Os Estados Unidos talvez tenham o melhor conjunto de indicadores, mas que é patrocinado pelo NSB, o National Science Board, que é, digamos, o conselho que comanda a National Science Foundation, que seria, digamos assim, mal comparando, o CNPq americano, né? O principal financiador de pesquisa nos Estados Unidos é o NSF. Tá? Ele patrocina e publica essa publicação, né? Patrocina e publica a publicação. Aqui está o nome, tá? Essa daqui é de 2010. Tá? E tem um conjunto bastante grande de indicadores, digamos assim, de educação básica e secundária. O foco é ciência e engenharia, não é só engenharia, é ciência também, ou ciências. Né? Ele discute educação superior, mercado de trabalho, P&D, que tem de tendência nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, né? Como é que é a pesquisa acadêmica, né? E assim vai. Atitudes públicas, ou seja, políticas públicas para ciência e tecnologia, e faz uma análise dos indicadores. Né? Muitas vezes, né, os Estados Unidos dá a impressão que eles não têm políticas públicas muito articuladas, etc. O que está longe de ser verdade. Longe de ser verdade. É fato que eles têm muitas políticas em diversos níveis, e algumas conflitantes entre si, mas isso não é característica exclusiva dos Estados Unidos. Né? Mesmo em países que têm uma administração muito mais centralizada, como França e Japão, também tem políticas públicas conflitantes, o conflito faz parte. Né? Então tem estados que têm 2 agências de inovação, ainda tem a federal, e assim vai, tem as compras governamentais que são extremamente fortes, e assim vai. Então o caso americano é relevante. É relevante. Bom, obviamente nem se compara, tá? A inserção institucional e o grau de recursos que o NSB coloca para esses desenvolvimentos com o nosso projeto iniciante aqui. Tá? Mas, se a gente não tenta fazer, nunca alguém vai conseguir chegar. Tá? Bom, isso aqui está disponível na internet, dá para ter uma ideia. O outro que o Leonardo aqui conhece melhor, aliás, os americanos também, tudo isso foi levantado aqui pelo Leonardo, se não me engano. Né? O outro é alemão, mas o foco não é ciência e engenharia, é desenvolvimento sustentável. Tá? Dentro da discussão de desenvolvimento sustentável, tem uma discussão de engenharia. Tá? Então é mais amplo, tá? E dentro tem uma discussão de engenharia. É interessante também. Tá? Ele foi publicado pela primeira vez em 2002 e tem um monte de tópicos, e a engenharia ocupa uma pequena parte do documento, mas eles discutem energia, proteção climática, uso da terra, diversidade de espécies, que talvez de todos esses índices, todos esses tópicos seja o que menos tem a ver com engenharia, não sei. Né?
dívida, inovação, educação e treinamento, aonde a engenharia está incluída tanto em educação como em treinamento. A Alemanha tem um sistema de formação de mão de obra padrão ou referência no mundo, tá? Principalmente de mão de obra técnica, tá? Agora que o Brasil está lançando um programa para aumentar a formação de alunos no ensino técnico, enfim. Mas a engenharia está incluída aqui. Tá? No Brasil, nós conseguimos mapear algumas iniciativas. Tá? A mais nova é um documento do IPEA, tá? Que é chamado de Radar da Tecnologia, Produção e Comércio Exterior, que tem um conjunto de dados. Tá? O pessoal do IPEA trabalha muito bem com dados e análises econométricas, etc. Tá? E tem aqui um pedaço sobre engenharia que, inclusive, teve alguma visibilidade na imprensa. Se discutia um pouco sobre engenharia, falta de engenheiros, etc., a partir desse documento. Tá? A CNI realizou, em conjunto com a PUC do Rio, tá? CNI, o sistema CNI, né? CNI e Senai, essa publicação chamada Engenharia para o Desenvolvimento, de 2007, e tem uma outra publicação, essa terceira aqui, menos centralmente entra no nosso ponto aqui, é bem mais tangencial, uma publicação do CONFIA, tá? Que é um conjunto de propostas para o desenvolvimento sustentável brasileiro, no qual existe algumas propostas de engenharia, mas é menos analítico e te dá menos pistas sobre os indicadores do que os outros textos. Tá? Então tem alguma coisa no Brasil, mas elas são assistemáticas, ou seja, não tem uma periodicidade. Tá? O próximo texto do IPEA ou o próximo texto da CNI pode ter uma metodologia diferente, o que impede a consolidação de séries, etc. Bom, se a gente quer... Por que nós achamos que é relevante fazer um indicador? Se o Brasil tem alguma veleidade de ser um país que tenha mais inovação, que tenha uma indústria com maior valor agregado, que a engenharia... Bom, afinal... Estamos aqui agora, fisicamente, numa escola de engenharia, né? Mas que a engenharia tenha um papel mais relevante, etc., seria bom ter alguma ideia de como anda essa atividade. Tá? Essa ideia é relativamente simples de enunciar, porém, a criação desse indicador não é nada trivial. Tanto do ponto de vista conceitual, começa o que é engenharia, já, né? Quanto do ponto de vista metodológico, onde a gente consegue, dado que seja perenamente levantado. Não adianta levantar uma vez e depois acabar. Que seja perenamente levantado. Né? Ou passível de ser levantado. Né? Bom, enfim. Como nós estamos pensando em desenvolver isso? Primeiro, uma fase que vai levar um certo tempo, né? Que é uma fase de discussão com os atores interessados. Né? Ou seja, se esse índice tem alguma... Se a gente quer que ele tenha alguma possibilidade de sucesso, ele precisa ter uso. Tá? Ele precisa ser útil para um universo maior do que a nossa equipe aqui. Tá? Senão não adianta fazer. Né? Então a gente precisa discutir com os atores. Discutir com os atores significa a oportunidade e a construção. Tá? Com algumas entidades a gente já está começando é um pouco forte, né? Nós estamos em articulações iniciais com a BDI, com a FINEP, com a CNI, com a Fiesp, mas o arco precisa ser um pouco maior. Tem as entidades de classe da engenharia, tem as empresas de engenharia, aí vai. Né? Tem todo o sistema, nós temos uma listinha no final, que por onde fazer umas listinhas sempre vai faltar alguém, né? Mas que seriam os nossos contatos iniciais. Né? E obviamente todo mundo que vocês conseguirem identificar, todas as entidades que têm alguma relação, a gente vai tentar ir atrás, mas isso leva um tempo. Né? Leva um certo tempo, mas é parte integrante para que o processo tenha um bom desfecho, digamos assim. Tá?
Aí o estágio 2 é começar a discussão propriamente dita sobre sistema de indicadores. O estágio 2 ele pode ter alguma paralelização com relação ao estágio 1. A gente não precisa esperar toda a definição da rede de atores, de entidades, para começar a discutir o sistema de indicadores. Mas, de uma certa forma, esses atores aqui ajudam a validar, a construir e a validar o sistema de indicadores. Essa que é a ideia. Né? Num terceiro ponto, aí sim, tendo os indicadores face o levantamento dos dados, a análise dos dados, e aí o resultado é ter uma validação e discussão dos resultados. Né? Fazer um indicador pode ser até fácil. Né? Fazer com que o indicador seja usado é mais complicado. Né? A gente pode simplesmente reduzir a engenharia como função do número de patentes. Está feito. Tá? Ninguém vai usar. Mas está feito. Tá? Só que não tem uso, não serve para nada. Então, esse ponto aqui, esses dois aqui, são absolutamente relevantes. E depois, pelo menos numa primeira etapa, antes de entrar em regime, digamos assim, tá? Essas duas partes aqui vão realimentar. Tá? O primeiro conjunto de indicadores provavelmente vai ter ajustes, UI, etc. Vai realimentar. Tá? Bom, isso significa uma mobilização e uma articulação dos atores, tá? Para construir indicadores, em princípio, no primeiro ano do projeto. Tá? Isso seria de agosto desse ano até julho do ano que vem. Essas datas são aproximadas, tá? Mais ou menos isso. Tá? E ao final disso a gente teria um relatório analítico. Tá? E tendo a primeira versão dos indicadores, a gente passaria a rodar esses indicadores, a preenchê-los com dados, ver o que acontece, discutindo com atores e com painéis de especialistas, para validar ou não validar, para aí fechar. Tá? Essa que é um pouco a ideia. Então, no estágio de sensibilização e construção da rede de atores, tem uma articulação nacional com as entidades, tá? E às vezes vai além da entidade, pode ser pessoal. Tem algumas pessoas, engenheiros ilustres ou pessoas que estudam engenharia, que estão, né? Enquanto pessoas podem participar. Né? Alguma articulação internacional que a gente começou a fazer identificando quem faz algum tipo de projeto semelhante, mas obviamente é bem embrionária. Tá? Tem levantamentos do CDE, tem um conjunto de coisas que dá para pensar. Né? Rever as melhores práticas que tem por aí, tá? Levantar as bases de dados nacionais e internacionais, que não adianta inventar indicadores que você não consiga ter dado para eles. Tá? Validar isso em reuniões de trabalho, workshops, com especialistas, instituições de pesquisa, etc. Tá? Na equipe inicial do observatório tem algumas pessoas com bastante experiência em pesquisa do tipo quantitativo, digamos, estilo SEAD ou IBGE, que ajudam, tá? Mas precisa ampliar isso. Okay? Daqui sai um quadro referencial, que teria um pouco de escopo da estrutura e da forma, né, da articulação entre esses indicadores. O segundo estágio, né, que partiria do insumo do estágio 2, né, nós teríamos a elaboração da proposta inicial do sistema, a validação desse sistema, né, e o que seria uma metodologia para prospecção, coleta e análise dos dados. Tá? Não estamos falando de prospecção genérica, mas para esses indicadores aqui. Tá? E aí é uma articulação com a comunidade empresarial, acadêmica e das instituições, validação com algum painel de especialistas e com essas comunidades, né? E, paralelamente, uma análise de bases de dados nacionais e internacionais para ver do que já tem de dado que é coletado regularmente em IBGE, Ministério do Trabalho e uma série de outras bases assim, o que a gente consegue usar como proxy de engenharia. Tá? Idealmente, se não precisar fazer levantamento nenhum, melhor. Ao contrário do que a gente possa pressupor. Melhor. Quanto mais o indicador seja uma rede de dados já publicados por entidades que regularmente levantam com uma boa metodologia, como IBGE,
a Fundação SEAD no estado de São Paulo e outras, melhor. Porque a confiabilidade do dado já está dada, tá? Aliás, nada melhor do que o IBGE para ter dado confiável, muito melhor do que a gente fosse fazer a gente ou quem quer que seja para fazer um levantamento que não sabe se vai ter periodicidade ou não. Então, para isso, precisa ter uma boa varrida nas bases de dados. Elas são longas, grandes, e tem algumas bases de dados que são muito pouco conhecidas, né? Porque tem pouco trabalho acadêmico em cima. Por exemplo, a base de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que pouca gente trabalhou, mas tem dados lá que são decisivos para o conjunto de indicadores. Por exemplo, dá para saber o município de origem e de destino das importações brasileiras. Importações e exportações do comércio exterior. Isso daria para fazer a priori um georreferenciamento. Tá? Enfim, tem coisa aí para pensar. Tá? Bom, os estágios 3 e 4 são o levantamento dos dados propriamente dita, a validação e a difusão dos resultados, que ele se formaliza enquanto produto que a gente coloca embaixo do braço junto com o pão e o peixe. Tá? Ele se formaliza enquanto um relatório. Tá? Mas nesse momento, o processo para chegar a ele é mais rico do que o relatório em si. Tá? O relatório consolida alguma coisa que depois vira pública, etc., etc., mas o processo é mais rico. Tá? Nós estamos na pré-estabilização dos indicadores. Okay? Não entrou em regime ainda. Tá? Então, temos que fazer o levantamento dos dados, o processamento, a modelagem econométrica, probabilística, enfim, tem que discutir que tipo de modelagem dá para fazer com esses dados. Tá? Possibilidade de fazer entrevista, survey, painel de especialista para validar esses resultados iniciais, né, e como que isso a gente consegue usar para fazer alguns estudos. Por que é importante fazer algum estudo já? Porque tentando fazer algum estudo, a gente tem melhor ideia se aqueles indicadores servem para alguma coisa ou não. Essa que é a ideia. Aí a gente pode perceber, se tivesse isso, a gente poderia concluir aquilo lá. Tá? Então, a gente pode voltar e ver se dá para incorporar alguma coisa aí. Tá? Bom, essa fase de turbulência, nós achamos que vai durar algum tempo. Tá? 1, 2 anos, até estabilizar. Estou pensando isso em regime. Tá? Bom, e aqui, por exemplo, em princípio, a organização teria uma espécie de um conselho, tá? Que é um conselho de orientação. E aqui nós listamos algumas entidades, é claro que não precisa estar todo mundo no conselho, mas algumas entidades que, em princípio, teria alguma relação com esse projeto. Tá? Eu deixei de fora algumas coisas que eu vou logo depois dizer. Bom, a FINEP, a BDI, o CNPq, o MEC, o INEP, que tem os dados de educação, o IPEA, que já tem alguns trabalhos, tem boa análise de base de dados, o IBGE, mais como fonte de dados. Tá? O IBGE provavelmente não tem corpo técnico que possa disponibilizar para ajudar nesse trabalho, mas a gente pode dialogar com o IBGE. O Sistema Corporativo de Engenharia, representado aqui pelo CONFIA, o Movimento Empresarial pela Inovação, a Confederação Nacional de Inovação, a Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa, enfim, nós fizemos um levantamento, a Fiesp, né, que está aqui presente, o Centro de Inovação da Federação das Indústrias do Paraná, que é uma experiência interessante, obviamente a Poli, porque é a Escola de Engenharia, pelo menos dentro da USP, que está mais articulando isso. Colocamos aqui alguns parceiros, mas está absolutamente aberto aqui. Tá? Absolutamente aberto. Tá? É claro que daqui alguns não vão querer não vão ter tempo ou interesse, outros vão aparecer, mas nós fizemos uma listinha inicial só para jogar com algo um pouco mais consolidado. Tá? Aí tem uma equipe de coordenação que toca e quem vai botar a mão na massa. Tá? Isso, obviamente, tudo está sujeito a chuvas e trovadas, porque é uma primeira listagem, a gente não sabe ainda o trabalho que isso vai dar, mas enfim, tá? É uma primeira listagem. Tá? Bom, para finalizar, projeto ambicioso é difícil. Né?
Mas também projeto fácil não tem muita graça, né? Cá entre nós. Mas nós, pelo menos, julgamos que ele é pertinente e ele é relevante. Ele envolve a articulação e trabalho conjunto com vários atores externos. Eu botei externos entre aspas, porque, né? Enfim, com um conjunto de atores estabelecidos, de entidades estabelecidas do Estado ou do governo, né? De entidades do empresariado, entidades de classe, entidades educacionais, outros pesquisadores, etc, etc, etc. É isso. Nós estamos abertos a sugestões, a trabalho conjunto, a financiamento, a parcerias, principalmente a financiamento, a parcerias e tudo mais. Ok, gente? Não sei se deu para ter uma ideia básica aí de qual que é o projeto. Ele é necessariamente aberto porque, por força característica intrínseca da matéria, tá, que se pretende desenvolver. E agora a gente podia fazer uma discussão. Os que sobreviverem à discussão, depois vai ter uma surpresa ao final, que eu não posso dizer porque é proibida a surpresa. Ok? Bom, é isso. Aqui tem o site do observatório, tem o meio, digamos, institucional do observatório, tem o meu meio pessoal aqui da USP. E como nós estamos com problemas telefônicos lá na sede do Instituto de Estudos Avançados, esse aqui é o telefone da Poli, tá? Quem quiser, telefona. Diga. O e-mail está errado. O que está errado aqui? Então, porque esse aqui está certo. Então vamos, peraí. Vamos corrigir já, porque a gente já deixa no... Ixi, se bem que isso aqui... Esquece, né? Não dá para corrigir já. Esse aqui também está errado. Certo? Então, gente, não vejam isso aqui. Tá? Vamos ver outra coisa aqui. Pronto. Ok? Bom, gente, é isso. Perguntas, dúvidas, esclarecimentos, sugestões. Tá? Todo mundo aqui abertos e abertos à participação de todos, hein? Quem quiser vir juntar água para esse moinho, a gente derruba a pá do moinho. Só uma coisa, porque como está transmitido pela internet, eu queria só para... Oi, boa tarde, meu nome é Juliana, eu trabalho na Fiesp. E eu dei uma olhadinha no projeto antes de vir para cá e no começo, até na apresentação, você disse que seriam 2 indicadores. Um para trabalhar o conceito de inovação e um de engenharia. E aqui você detalhou mais o de engenharia. Então, o e o outro. Então, nós vamos começar com engenharia. Tá? Vamos deixar algum tempo de engenharia rodar, aí a gente vê se isso pega e como é que a gente integra. Em princípio, o indicador de engenharia está dentro de um sistema de indicadores de inovação. Em princípio. Tá? Os indicadores de inovação eles podem ser um pouco mais complicados do que os de engenharia, mas algumas articulações para o de inovação. E eu queria aqui repetir, nós não queremos fazer uma nova Pintec, não é isso. Nós queremos usar a Pintec e agregar um conjunto de outras coisas que podem ser úteis para outros públicos, etc. Né? Usando inclusive a Pintec, porque é a melhor fonte que tem para inovação tecnológica. Né? Mas a Pintec, ela pega inovação tecnológica, está ampliando, né? Não é só a indústria, mas ela tem dificuldades de pegar algumas outras coisas, tipo indústrias criativas e assim vai. Tá? Relaciona menos com a educação, enfim. Tá? Mas, em princípio, o indicador de engenharia é parte desse indicador geral. Mas nós resolvemos, num primeiro momento, focar, ou seja, não começar a alocar nossos esforços em 2 indicadores ao mesmo tempo, porque a chance de dar errado é maior. Tá? Então a gente vai começar a deslanchar o primeiro, né? E conforme a gente consiga uma boa articulação, etc., essa mesma rede serve para o segundo, em princípio.
A rede pode ser um pouco diferente, tá certo? Mas acho que um determinado núcleo se mantém. Então essa que é a ideia. Eu só queria completar que eu sou Laura Parente, coordenadora executiva do Observatório, e ligado a isso, como o Mário disse, desde o princípio, a nossa concepção dentro do projeto do NAP, Observatório da Inovação e Competitividade, é trabalhar com os dois indicadores, sendo que o indicador de engenharia deve compor de inovação. E se o indicador de engenharia já é um desafio imenso, como o Mário indicou, o de inovação ainda mais, né? Dentro da proposta que nós montamos, um pouco para começar a fazer a discussão e criar, inclusive, essa rede de interlocutores e parceiros que é essencial que seja criada para a gente construir esse indicador de inovação, ou sistema de indicadores de inovação. Uma das coisas que a gente prevê dentro das atividades do observatório aí nos próximos anos é a realização de alguns seminários, né, inclusive com convidados internacionais, que permitam a gente conhecer o que são esses sistemas de indicadores semelhantes aos que a gente pretende criar, que existem em outros países, né, e fazer essa articulação, inclusive, com uma rede acadêmica internacional que nos ajude a formular esse projeto de indicadores de inovação para o Brasil. Carvalheiro, Medicina Ribeirão Preto e Fiocruz. Até pela área que eu pertenço, né, eu vou pegar uma das frases que o Mário disse quando apresentou estágios. O estágio 1, sensibilização, ele disse explicitamente uma discussão do o que é engenharia. Né? Isso para nós tem uma relevância fundamental. Não é? Quer dizer, é evidente que na área da saúde, inovação tecnológica propriamente dita envolve vários setores da engenharia. Eu estou me reportando às ideias desenvolvidas nesse contexto pelo Latour, né, que utiliza fundamentalmente um dos registros que foi apresentado, que é o Science and Engineering Indicators dos Estados Unidos, praticamente no que ele baseia grande parte da sua concepção de todo aquele arcabouço do que é que dá sustentação à inovação, né, feita pelo ápice da pirâmide. Isto me faz ampliar o conceito de engenheiro, né, na lógica do manual de Canberra, né, de pessoal que está e que não é explicitamente na área de engenharia tucu. Estou interpretando corretamente que esta discussão estará contemplada no nosso... Em princípio, para sim. mim é fundamental isto, que eu estou fazendo uma proposta de um projeto ACAPES, encomendado pelo presidente da ACAPES, porque eles fizeram um estudo dos físicos, que papel a física tem no desenvolvimento do país. E o Jorge Guimarães, um dia numa conversa pessoal, eu falei, a saúde coletiva tem o que falar nesse contexto. Quer dizer, para nós, inovação é o SUS. Os nossos engenheiros são os milhares de trabalhadores que nos 6.000 municípios do país estão construindo... Bom, enfim, é disto que eu estou falando, se isto estaria contemplado na nossa lógica, portanto, ampliando muito o conceito do que é um engenheiro. Não, então, na lógica inicial, sim, mas agora o que a gente precisa ver é como consegue operacionalizar isso, certo? Mas na lógica inicial, sim. Né? Na lógica inicial, sim. Aliás, eu me formei aqui na Poli, mas tem alguns colegas meus que largaram, não se formaram, que estão entre os melhores engenheiros que eu conheço, apesar de não ter título. Tá? Que mexe com computação gráfica, o diabo 4. Eles não estariam classificados. O único problema é como a gente sistematicamente consegue dar conta desse fenômeno. Mas como classificação inicial, sim. Né? A gente pode pensar em atividade de engenharia e não em engenheiro. Né? Que aí tem um conjunto muito grande. Na concepção de Canberra,
técnico de laboratório está na concepção do trabalhador da área. Agora, isso, digamos, se a gente for pegar algumas bases de dados, por exemplo, a RAIS, a gente tem alguma dificuldade com isso. Tá? Inclusive, a gente vai ter alguma dificuldade em pegar alguém que tem o título de engenheiro, mas que trabalha registrado como atividade não ligada à engenharia, que isso também acontece. Enfim, mas aí é fazer uma análise da distorção, né, das reduções que vão acontecer e quais as distorções que elas, né, estabelecem. Mas, em princípio, o foco é a atividade de engenharia, não o engenheiro em si. Ainda que o engenheiro seja o profissional por excelência da atividade de engenharia, mas pode não ser o único. O Ari lá atrás. Vai chegar aí, Ari. Obrigado. Eu queria primeiro cumprimentar o Mário e a equipe pela submissão de uma proposta tão interessante que foi contemplada como NAP. Eu sou Ari Plonsky, professor aqui do Departamento de Engenharia de Produção e também envolvido com o outro NAP, que é o Núcleo de Política e Gestão Tecnológica da USP. Então, reitero o cumprimento a você, Mário, e a equipe, por ter submetido uma boa proposta e ter sido contemplado como a nova geração, dos integrantes da nova geração dos NAPs. Especificamente na questão da engenharia, eu talvez não captei tudo e não li o documento, mas tem um segmento desse campo pelo qual eu tenho particular, apreço, talvez seja um termo suave, mais do que apreço, expectativa de que possa retornar, a importância que é o segmento da consultoria de engenharia. Pessoalmente, eu trabalhei quase 15 anos, os meus primeiros 15 anos de profissão, meus primeiros 18 anos de profissão em empresa de engenharia consultiva, né? Na época, Grupo Montreal e depois o Senec, mas por razões diversas, boa parte desse segmento desapareceu durante a crise. Poucas empresas sobreviveram, né? Ninguém mais lembra quem era Natron, por exemplo, que era talvez a melhor empresa do mundo, uma das melhores do mundo em projetos de soda cáustica, para dar um exemplo concreto. E algumas estão vicejando hoje, a Engevix é um caso típico, né? Que está entrando em outras áreas. Enfim, de qualquer forma, eu recomendaria que houvesse uma atenção especial a esse segmento, que tem alguma estrutura na BCE, etc, etc. E, enfim, se pessoalmente for de alguma valia, estou à disposição, até como vizinho de sala aí. Não, perfeito, absolutamente relevante. Tem uma pessoa aqui na equipe que está se especializando nisso, está fazendo mestrado sobre empresa de serviço de engenharia, como a gente chama, mas é a mesma coisa, isso E a gente já tem algum levantamento prévio, está contemplado, não está explicitado, nós não começamos, mas obviamente está contemplado, é um segmento extremamente importante, e como você colocou, está vicejando. A Petrobras tem um papel hoje absolutamente decisivo nesse segmento e pelos contratos, né? Petrobras enquanto contratante de serviços, né? E sem dúvida é relevante, sim. Tem dados para tem uma classificação CBO, etc, mas a Pintec não capta. Exatamente. Né? Porque ela pega software, pega alguns, mas não pegou esse segmento ainda. Mas independente disso... Mas, Ari, só um detalhe, numa reunião que eu tive lá no IBGE, com a equipe que estava reformulando a Pintec, nós fizemos força para captar. Tem que entrar mas isso. Eles acharam que, pelo menos nesse primeiro momento, o esforço de campo ia ser muito grande no momento em que a equipe do IBGE para a Pintec estava sendo reformulada por conta de forma de contratação, etc. Eles precisaram fazer concursos para reformar a equipe. Eu falei, mudança demais para uma equipe nova, vamos ver mais para frente. Mas é algo que eu particularmente fui bater lá no IBGE, nas oportunidades que tive, porque acho que é relevante, sim.
Joia. Só uma nota de rodapé, porque há um aspecto adicional que é nas empresas de engenharia que se tomam as decisões, né, e que vão depois alavancar investimentos, decidir partidos técnicos, etc, etc. Então tem vamos dizer assim, tem uma implicação spillover, né, do que acontece na empresa de engenharia muito importante. E depois elas acumulando, né, digamos, um determinado conhecimento, etc., isso é repassado para outras, etc, etc. Que, aliás, essa é a tese da Simone aqui. Mas é isso mesmo, acho que esse obviamente a atividade de engenharia não é só essa, mas essa é uma parte importante da atividade de engenharia. O Leonardo, nosso homem microfone, está chegando do outro lado da... Alvarez, parabéns pela vitória ontem, espero que vocês percam o próximo jogo, que eu gosto mais do Inter que do Grêmio. Nada menos do que esperado, Mário Salerno, mais uma cachapante vitória do Tricolor. Eu sou Roberto Alvarez, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e tem 2 pontos, Mário. Primeiro é uma manifestação minha e da BDI a respeito da proposta do observatório e do trabalho com os 2 indicadores, dizer que nós entendemos que são propostas de grande importância, e grande importância para o Brasil neste momento. Acho que o Brasil chegou um momento no qual tem acúmulo de recursos e competências que permitem que não somente nós nos engajemos, mas que tenhamos protagonismo no desenvolvimento de novas metodologias, em projetos internacionais, etc. Eu acho que essas 2 propostas são propostas relevantes nesse sentido. E, complementando, nós já falamos de uma maneira informal a respeito, mas a BDI, junto com outra organização brasileira do lado privado, que é o Movimento Brasil Competitivo, é um dos fundadores de uma nova organização chamada Federação Global dos Conselhos de Competitividade, que apesar do nome não tem nada a ver com Star Trek, apesar de federação, etc. E o primeiro projeto dessa federação diz respeito à construção de um conjunto de métricas de competitividade. Existem as métricas, os indicadores conhecidos, especialmente do IMD, do Fórum Econômico Mundial, e num outro campo, o Doing Business em Brasil, do Banco Mundial. Todos eles têm limites e falhas que são razoavelmente conhecidos, especialmente, eu diria que a grande questão é que não existe uma correlação entre o desempenho nesses índices e crescimento econômico, e esses índices, de forma geral, não incorporam de maneira, eu diria, adequada, questões relacionadas à inovação. Então, um primeiro projeto da Federação Global diz respeito à construção de um novo conjunto de métricas de inovação. Existem 35 países que participam, com instituições públicas ou privadas dessa organização. Nós iniciamos uma discussão com o IPEA, acordamos uma ação conjunta e a construção de um projeto para que possamos ter uma participação brasileira qualificada, e eu vejo aqui uma conexão direta com esses 2 projetos do observatório. Primeiro, fica a manifestação. Segundo, fica o convite para que nós possamos desenhar formas de atuação em conjunto nesse espaço. Aceito. Aí vem uma notícia, eu diria assim, nota logística. Essa organização, a Federação Global, ela terá sua reunião anual de 2011 no Brasil. Ela será realizada nos dias 21 e 22 de novembro. E nessa ocasião nós teremos uma reunião específica do grupo que cuida do projeto, dos indicadores, das métricas. Eu queria convidar a equipe do observatório. À frente nós podemos detalhar a forma de participação, mas eu queria desde já deixar o convite. Tá bom, vamos estar... Bom, 2 coisas. Vamos participar e vamos estar nesse evento. Né? E eventualmente, bom, depois a gente pode conversar melhor, mas de ter uma conversa mais próxima com a equipe do IPEA e da BDI que está participando, né, levando à frente isso, para a gente afinar as ideias e as ações. Perfeito. É isso, gente? Não sei, o silêncio nunca se sabe o que quer dizer. Ok? Estava aqui pensando se valia a pena falar ou não, porque é uma insistência. Você sempre vale a pena te ouvir, hein? Não, Fernando Langegraff, diretor de inovação do IPT.
E eu acho que eu vou insistir na tecla que a nossa colega da Fiesp colocou. Porque eu acho que eu sinto, como eu estou chegando agora no seu trabalho, né, para acompanhar o seu trabalho, então não deixo de sentir uma decepção ao ouvir que os indicadores de inovação vão ficar para depois. Né? E eu tenho a impressão, existe uma demanda nacional aí, tem muita gente correndo atrás, então esse deixar para depois, a gente não... Eu imagino a dificuldade que tem de tocar as duas coisas ao mesmo tempo, mas externo a decepção, tá bom? Por enquanto ficou assim. Tá. Não, ok, é bom, ótimo, a pressão faz bem. Não, rigorosamente, é que tem mais coisa do que eu falei, né? Mas é que eu não queria me comprometer aqui. Mas tem pelo menos 2 pessoas dentro da equipe, mais do que 2, né? Que especificamente estão mais envolvidas com os indicadores de inovação do que com os indicadores de engenharia. O ponto é que hoje nós temos uma ideia melhor, uma formatação um pouco melhor de indicadores de engenharia. Né? E como eles, em princípio, eles são mais ajudem-me aqui, circunscrevíveis, não é? Não é que circunscritos. Circunscrevíveis, se é que existe isso. Bom, entre aspas, circunscrevíveis, né? Nós resolvemos lançar isso aqui. Mas tem o Davi Nakano, aqui da próprio departamento, que já está fazendo alguma coisa específica, mais na área, digamos, de economia criativa. Também a gente tem uma articulação bastante recente com a GV do Rio, com o Centro de Tecnologias Sociais. Então tem alguma coisa que vai por aí. Nós temos aqui no departamento, mas fora do departamento e na FEA, mas especificamente aqui no departamento, um conjunto de pessoas que trabalha com inovação logística, inovação organizacional e outras formas de inovação. O problema é como você sintetiza isso para um indicador. Isso que não é trivial. Tá? Isso que não é trivial. Né? Mas tem, por exemplo, tem algumas coisas da Pintec que foram muito pouco exploradas, que rigorosamente uma equipe começou a explorar e depois parou, eu estou no meio disso, mas parou por minha causa, entre outras coisas, que é usar algumas daquelas variáveis da Pintec, que elas são pouco usadas, que pegam alguma coisa de inovação não tecnológica para puxar um fio daquilo. É claro que isso está dentro do universo Pintec, indústria, etc., mas tem alguns veios aí. Tá? Então, rigorosamente, o nosso plano é colocar na rua, como nós estamos fazendo hoje, né? Essa atividade aqui é um pouco, nós existimos, estamos querendo fazer isso, estamos vendo quem gosta da ideia e quer ajudar nas mais diferentes formas. Daqui a um tempo a gente faz algo semelhante com os indicadores de inovação. Mas como você já está antecipando, assim, digamos, a cobrança, tá? Então, os interessados da rede de indicadores de inovação também são bem-vindos, mas eu acho que é um desafio de um grau de complexidade maior, tá? Então, digamos, pensando no sucesso da empreitada, talvez seja mais fácil começar por algo de uma complexidade um pouco menor nesse momento. Só isso que presidiu, né, a lógica de dar mais ênfase nos indicadores de inovação, nos indicadores de engenharia, ao invés dos indicadores de inovação. Eu vou dizer mais uma coisa, dentro da equipe, todo mundo gosta mais dos indicadores de inovação, certo? Acho que eu sou... Enfim, mas eu acho que, por exemplo, o Ari tem razão, né, tem um conjunto... enfim, tá? Mas acho que isso tende a sair, mas eu acho que é muito mais difícil. Né? Por exemplo, eu tive contato quando eu estava no IPEA, não sei se eu já estava fora do IPEA, não sei, mas naquela época eu estava em Brasília, com uma pesquisa mais abrangente de inovação que a Argentina faz. A Pintec da Argentina tinha, digamos, o que seria a Pintec na Argentina, tem uma parte que ela pega outras inovações
organizacionais e de logística, etc., ampliando um pouco. O problema é que isso não te dá nenhuma comparação internacional. Então, o índice de inovação na Argentina não é comparável. Né? Então, aí a gente ficou com o pé atrás. Inclusive, quando fizemos um projeto de comparar, não a Pintec, mas os resultados da Pintec do Brasil com um conjunto de outras, né? O da Argentina acabou ficando de fora, porque a gente não conseguiu isolar, né, o que era a parte não tecnológica para poder comparar com os outros que fazem, né, a inovação tecnológica. Os Estados Unidos têm algo semelhante. Né? Eles têm alguns indicadores, aí, tipo estilo IBGE, né? Também para inovação não tecnológica, mas eles são mais para inovação mais ampla do que a tecnologia, mas eles são mais dispersos. Tá? Mas a discussão sobre indicadores de inovação é muito ampla, porque podia entrar carnaval, uma série de coisas. Aliás, tem um grupo na Federal da Bahia que estuda organizações a partir de como são organizados os blocos e as entidades carnavalescas. É muito interessante. É um pessoal mais da antropologia. Né? É muito interessante. Bom, enfim, é um mundo. Né? É um mundo, mas vamos sair para o mundo. Ok, gente? Alguém da equipe quer conversar alguma coisa? A Zil é uma das que adora inovação tecnológica extra Pintec. Certo? Tem o nosso, digamos que estava na equipe, mas ele mudou para a Inglaterra. Está mudando. O Álvaro. O Álvaro lá da Sociologia é outro também. Então, enfim, temos uma equipe de guerrilheiros. O problema é transformar uma guerrilha esparsa num exército. Né? Ou seja, né? Acende uma luz aqui, acende uma luz ali, até uma central elétrica permanente que ilumine o caminho. Né? Acho que só dizer nessa linha das conversas iniciais com os parceiros, né, que alguns estão formalizados dentro do projeto, outros não, outros a gente tem contatos, como o Mário falou, e que começam a se reforçar agora com a aprovação, né, do nosso projeto pelo NAP. Por exemplo, do lado do CTS da AGV do Rio, a gente já recebeu uma manifestação de um interesse particular no estudo para pensar em indicadores na área de economia criativa, e eles nos dizem que acham que em relação à indústria de games do Brasil, você tem condições já, você tem elementos para fazer isso. Né? Então, o momento que nós estamos, e acho que a ideia dessa nossa reunião hoje exatamente é dizer, olha, tem várias coisas que a gente começou a pensar e que precisam ser realmente sistematizadas e que vai depender um pouco para a realização dessa nossa construção dessa rede de articulação com outras entidades, porque a gente sabe que isso só vai acontecer a partir dessa colaboração com outras entidades. Né? Então, acho que a insistência e a provocação aí são muito bem-vindas, porque nos ajuda, inclusive, a identificar com quem a gente pode dialogar e construir esse segundo projeto, que, como o Mário disse, é o projeto pelo qual acho que a equipe tem mais carinho. Há algum tempo atrás, nós tivemos uma conversa, uma articulação muito forte, uma conversa com algumas pessoas da UNCTAD que estavam desenvolvendo um projeto sobre economia criativa. Elas estavam fazendo um piloto num país do leste europeu, não lembro qual mas era o país do interlocutor que estava na UNCTAD, então tem um interesse direto, num país africano, e a gente conversou alguma coisa sobre o Brasil. A disparidade do que cada um chama de economia criativa em cada um desses lugares tornou impossível ter uma conversa, por incrível que pareça. Então a gente tem grandes desafios aí. Né? Por exemplo, música no Brasil é absolutamente mais relevante do que em 99% dos países do mundo. Né? Eu não sei hoje como está, mas o último dado que eu vi, isso já faz alguns anos, o Brasil era dos 3 países do mundo superavitários em música, e na época tinha um quarto que era a República Dominicana, porque tinha um cantor daquela que até o Fagner gravou uma versão, quisera ser um peixe, parararara, e ele tirou a balança da República Dominicana do vermelho com a música, mas foi digamos, um fato isolado.
mas é Estados Unidos, Inglaterra, Brasil. Eu não sei se tem outro que tem, outro país, pelo menos a última, que já faz uma década aí que eu vi de ter algum dado de relevância da música, enquanto, não a música enquanto manifestação artística, mas a música enquanto manifestação artística que foi transformada em produto, digamos assim, comercial, né? Porque o meu cunhado é a melhor música que eu conheço, mas enfim, ele não vende, então não adianta nada. Mas isso é absolutamente relevante. Mas para alguns países, para esse país do leste europeu, é zero. A importância era absolutamente zero, nada. Né? Então, tem aí um longo trabalho a ser feito. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer no Brasil. Tá? Talvez não então dar conta de tudo que seja inovação com qualquer concepção, mas um conjunto de coisas que são assim mais consensuais, tá? Ou mais óbvias para um conjunto de atores daria para pensar. Tá? Inovação em modelo de negócios, inovação... E aí a gente pode ir caminhando. Acho que isso dá para pensar assim. Senhores, nós temos uma novidade, que nós arrumamos um espumante sem álcool. Como vocês sabem, é proibido o consumo de bebida alcoólica na universidade. Certo? Acho. Então, tem um espumante sem álcool que eu gostaria de... eu não quero que a confusão, então aqui é sem álcool, tá certo? Eu convido todos para a gente fazer, né, ver se é sem álcool mesmo, tá? E depois vocês me avisam, tá certo? Gente, muito obrigado. Não sei, estou imaginando que ninguém mais esteja querendo fazer uso da palavra. Nós vamos deixar pendurada essa apresentação, os slides. Tem anexo a esses slides, aqueles que estavam aqui, um conjunto enorme de dados sobre ensino de engenharia, que eu preparei pessoalmente, fui convidado para fazer a abertura num encontro internacional de automação industrial no Brasil. Né? E a encomenda que me foi colocada era sobre ensino de engenharia do Brasil. Eu não entendi direito, né? Mas é que aquele pessoal estava querendo discutir engenharia, porque o plano de engenharia não é só no Brasil, a sede dessa entidade nos Estados Unidos, e tem um problema semelhante. Aí eu amealhei um conjunto de dados que são públicos, hein? É só entrar no site do INEP em outros lugares, mas eles estão todos aqui em anexo a essa apresentação. Isso tudo vai para o site do Observatório e do Laboratório de Gestão da Inovação aqui da Poli. Tá? Vocês podem baixar. No site do Observatório também vai ter gravada essa... Quer dizer, tem o vídeo gravado dessa apresentação. Eu já dou aqui a autorização dos direitos de imagem. Sabe? A gente sempre pede para todo mundo que aceite, né? Então não estou assinando nada, mas estou deixando aqui gravado, né? Que vai estar aí no ar. Então, quem quiser depois dar uma olhada. Tá? Especificamente, eu vou marcar lá na Fiesp, na BDI, a gente pode conversar também com o Fernando, não sei se no IPT, enquanto instituição, né, a gente faz também alguma coisa. E tem um conjunto de outros atores aí que nós vamos conversar. Estou entrando em contato com o Luquezzi da CNI, porque a CNI há um bom tempo tem levantado essa discussão da engenharia, o Formiga especificamente dentro da CNI, é um dos que tem puxado isso. Tá? A BDI, bom, e tem um conjunto de outras entidades aí a seguir. Ok, gente? Muito obrigado. O Leonardo, que está hoje de operador ali do sistema. Obrigado, Leonardo.